Guiado pela diretriz Desenvolvimento Sustentável com Inclusão Social, o projeto Litoral Sustentável vem sendo desenvolvido pelo Instituto Polis em convênio com a Petrobras, em municípios do litoral norte de São Paulo e da Baixada Santista. O projeto realizou um estudo aprofundado sobre temas como desenvolvimento econômico, urbanização e mobilidade, infraestrutura e serviços e uso e ocupação do território. Por meio de uma escuta cuidadosa, avaliou-se também a percepção da sociedade sobre suas necessidades e demandas. A gente começou já com entrevistas, com pesquisa qualitativa, depois fizemos oficina só com a sociedade civil para construir o nosso diagnóstico, ou seja, o diagnóstico onde a gente trouxe para dentro desse diagnóstico técnico que foi construído a percepção da comunidade, a percepção das organizações locais, como ela vê o seu município, como ela vê a sua região. Quais são as potencialidades? Quais são as fragilidades? O Polis, ele seguiu a metodologia preconizada pelo Ministério das Cidades para discutir plano diretor, por exemplo, né? Que é de ter, de um lado, o olhar da comunidade, né? A leitura comunitária, e de outro, a leitura técnica. E de ter, né, uma articulação entre essas duas leituras. Conseguir envolver a população, seja organizada ou não, acho que é um dos maiores desafios que a gente tem. Os diagnósticos levaram à criação participativa de uma agenda regional e de 13 agendas municipais, com ações estratégicas para o desenvolvimento das potencialidades da região e de novas oportunidades de crescimento. O site deles, né, o material que eles enviam para nós, que a gente vem lendo de alguma forma, multiplicando essa ideia deles, essa oportunidade de a gente conhecer um pouco mais de onde estamos pisando. Então, quais são as indústrias, qual que é a interação delas junto à comunidade, aonde que entra as questões do poder público nesse desenvolvimento, qual que é a atribuição dele, qual que é o papel da iniciativa privada, qual que é o papel das comunidades dentro desse processo todo. O projeto irá elaborar ações no litoral para o desenvolvimento de políticas públicas. Para tanto, estão sendo considerados projetos em andamento, como o pré-sal, a expansão dos portos de Santos e de São Sebastião e os impactos que essas expansões trazem aos modelos de trabalho, economia e habitação já estabelecidos na região. Então, a ideia é tentar articular um pouco essas grandes cadeias com as características locais, com as características de empreendedorismo local, mas também tentar articular que saia dessas grandes cadeias e dessas grandes economias instaladas no território dividendos sociais para aquela região. No que diz respeito à mobilidade, constatou-se que muitas ações se voltam para as questões de logística das grandes cadeias produtivas. Ao invés de se investir em alternativas mais sustentáveis, como, por exemplo, o transporte ferroviário de cargas, o que está hoje projetado são ampliações do sistema rodoviário já existente. Tem a ampliação da Tamoios, tem a ampliação da Imigrantes e tem uma criação de uma nova articulação ali no litoral norte da Tamoios, que é o contorno norte e sul. Além do impacto da mobilidade, tem um impacto na vida das pessoas e das comunidades. Eles mostram projetos que diz que tem na mão do governo um projeto onde a estrada estarão passando por aqui. O que a gente sabe é que eles vão chegar e vão oferecer para a gente um valor X, a gente querendo ou não, vai ser aquele valor, vai desapropriar e acabou. A gente não vai somente perder a nossa casa, o nosso terreno, a gente vai perder uma história. Eu estou aqui desde 82, nesse imóvel que vocês estão comigo agora. Com muito sacrifício a gente tem lutado para poder construir aqui. Eu comecei a fazer essa construção aqui, mas eu fiquei amarrado agora porque, segundo a estrada, se ela for passar aqui, eles não querem pagar para mim, por exemplo, o valor de material. E se eles derrubarem, como que eu vou ficar? Como que eu vou conseguir fazer uma outra casa em outro lugar? O diagnóstico identificou também
outras lacunas com relação à mobilidade, especialmente no que diz respeito à locomoção cotidiana da população. É uma região muito integrada, então, como ela tem uma concentração de atividades nos polos regionais, então que são na Baixada Santista, Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão, as atividades econômicas se concentram nessa região. Portanto, os empregos também se concentram nessa região. Então, para trabalhar e estudar cotidianamente, a população precisa se deslocar de um município para outro. Ciclovias articuladas entre as cidades facilitam o vai-vem dentro e fora das próprias cidades, conectando os locais de trabalho aos de moradia. O parque de bicicletas nas nossas cidades é muito grande, né? Então é importante ter ciclovias, é importante ter articulação entre as diversas cidades para que os ciclistas possam se deslocar. A moradia é um dos eixos fundamentais do projeto. Em alguns municípios, existe uma concentração de domicílios de uso ocasional, providos de infraestrutura e localizadas próximas à orla. Tem pouco solo disponível para a população de mais baixa renda. Tem uma população de baixa renda muito importante nessa região, com exceção de Santos. Todos os outros municípios chegam a quase 60% de uma população até 3 salários mínimos. O crescimento de Guarujá, o crescimento de São Vicente, o crescimento de Praia Grande, até um determinado momento, ele só se explica pelo fato de que foi população que saiu de Santos porque não conseguia arcar ou com os aluguéis ou não conseguia ter acesso a uma moradia. O projeto atua na área de habitação em alguns eixos estratégicos. Um deles é a regularização fundiária ampla. Então, fazer com que essas populações tenham direito legal verdadeiro. Então, chegar até a titulação, porque a Constituição e o Estatuto da Cidade garantem a essas populações, mas elas ainda estão muito fragilizadas, né? Está aqui na área para acompanhar uma situação relacionada à reintegração de posse que tinha sido determinada pela Justiça Estadual. Não houve cumprimento, até porque a Polícia Militar não tinha condições operacionais para cumprir essa reintegração, até porque houve a resistência da comunidade. A gente estava aqui sem saber, né? Quando a gente soube, tinha os 2 carros aí que já vinham só para demolir as casas. Né? Para evitar, então, que a reintegração afetasse a comunidade, o INCRA ajuizou uma ação na Justiça Federal pedindo a manutenção da posse do INCRA e da comunidade, e houve o deferimento dessa medida liminar, garantindo, então, que se executasse a decisão da Justiça Estadual, mas que no momento da execução dessa decisão não fosse afetada a posse da comunidade. E estamos acompanhando o INCRA no procedimento administrativo para poder definir a titulação do território dos quilombolas. Foi tudo bom, que vocês deram a maior apoio e a comunidade também, se não chegasse junto... A comunidade está de parabéns mesmo. Né, seu Antônio? A própria urbanização traz questões específicas, como saneamento e o manejo de resíduos. A Sabesp nos fornece a água. Na temporada é um sufoco, porque devido ao número de pessoas, a gente fica sem abastecimento. A média de geração de resíduos sólidos na região do litoral paulista é de 2.000 toneladas por dia, chegando a triplicar durante as temporadas de férias. Hoje a gente recicla menos de 2% dos resíduos produzidos numa cidade. Se você pegar a cidade do Guarujá, a gente na época de temporada produz quase 1 milhão de quilos, né, de material reciclável. É muito lixo sendo enterrado. E como é que você faz isso? É com políticas públicas ao longo do ano, para que quando chega agora na temporada, a gente não perca cooperados para ir trabalhar vendendo lanche na praia, para ir trabalhar fazendo faxina em apartamentos. É, portanto, fundamental fomentar a inclusão social e o acesso à educação e cultura, assim como a qualificação profissional da população local, ampliando sua autonomia de gestão. Então, a outra estratégia grande é de formar um polo de conhecimento na região. A Escola Cidade Sustentável foi especificamente aqui na Baixada.
São 3 cursos, mais voltado para a área de sustentabilidade, turismo sustentável, gestão ambiental e gestão de negócios sustentáveis. A primeira etapa era a formação, a segunda etapa seria a inserção no mercado do trabalho desses jovens. Então, tanto para formar a mão de obra local, para ela poder integrar essas atividades econômicas existentes, quanto também para aproveitar as características importantes que tem essa região, para desenvolver mais a região e ter uma nova atividade econômica que seja ligada à educação. Desde o princípio, o diagnóstico apontou a gestão regional integrada como parte inerente ao estabelecimento de uma agenda de ações estratégicas para o desenvolvimento da região. Tem temas, por exemplo, resíduos sólidos, saneamento, transporte, e se você pegar a região da Baixada, que não adianta o município atuar isoladamente, porque não tem como resolver os seus problemas. Não dá para a gente pensar que os problemas de Guarujá, por exemplo, terminam ali na travessia da balsa ou na travessia da barca, né? Eles continuam. Nós temos clareza de que a agenda ela vai ser um guia orientador para as ações fundamentais que precisam ser desenvolvidas no município. Isso vai dar para os movimentos, para a população que quer participar, para a população que está mais mobilizada principalmente, elementos para poder avançar nas suas lutas. Isso é fundamental. Para dar continuidade ao trabalho, o Instituto Polis pretende implantar o Observatório do Litoral Sustentável em parceria com a Petrobras e outras organizações. Para atualizar as informações que já existem, né, que estão sendo produzidas e disseminadas, para contribuir com apoios técnicos para o desenvolvimento das ações. São algumas das finalidades, né, que a gente está colocando como continuidade do projeto através desse observatório. Tem que ampliar, se não ampliar, a gente, né, é um processo que ele tem que ir crescendo, se fosse possível, exponencialmente, né?